Pai, me perdoa, eu não aguento mais. Jota estava no porto quando ouvi a voz da minha filha. O sangue gelou. Empurrei a porta da casa, em São Paulo, e corri escada acima. No quarto, a Sofia encolhida no canto, a mão cortada. Do outro lado, o Ernesto com um cinzeiro de metal. E a Eugênia, minha esposa, fingindo surpresa. No pensei, tirei Sofia do chão, abracei forte e entendi o que eu tinha perdido por estar sempre longe. A verdade veio em ondas. Dona Marta, a antiga governanta, havia sido expulsa. A casa vivia em silêncio de medo. Com a ajuda do meu amigo Daniel, colocamos escutas e gravamos Eugênia combinando com o irmo de me roubar e calar a menina. Voltei naquela mesma noite. A Pólcia chegou. Eles foram presos. A guerra continuou no front. Eugênia contratou um advogado famoso que tentou me pintar de louco. Mas os judios falaram por Enis. O advogado caiu por suborno. Ela foi condenada por fraude e maus tratos. E no meio da audiência, Sofia sussurrou para mim: eu perdoo. Doeu e curou ao mesmo tempo. Fugi com minha filha para a Lagoa Serena, no interior de Minas. Dona Helena, vizinha de cabelos prateados, nos emprestou paz em forma de bolo de fubá e cheiro de lavanda. Ali, a Sofia voltou a desenhar. Montamos o réfugio seguro, uma casinha bege, para acolher crianas que passaram pelo que ela passou. Hoje, quando soltamos barquinhos de papel na Guá com deixa, o passado ir escrito torto, entendo riqueza nenhuma vale se a sua casa medo. Amor, justia e perdonessa, ordem foi o que salvou a minha filha. E a mim. Na manhã seguinte, aquele inferno, o sol parecia no querer nascer. A casa estava silenciosa demais, como se até as paredes tivessem vergonha do que presenciaram. Sofia dormia no quarto de hóspedes abraada ao ursinho que eu trouxe da última viagem, único pedal de infância que ela ainda tinha. Eu fiquei sentado na sala, encarando a xícara fria de café e tentando entender como não percebi nada. Como um pai pode ser cego? Daniel chegou cedo com o olhar firme de quem sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Ricardo, eles vão tentar se safar, disse jogando uma pasta sobre a mesa. Eugênia Jota contratou o advogado. Ele estava certo. Dias depois, o noticiário estampou meu nome com letras grandes. Empres Rio, acusado de sequestro e alienal parental. Ela tinha virado o jogo. No tribunal, Eugênia chorava diante das semeras com aquele mesmo olhar falso que me enganou por anos. Diziam que eu era instível, que inventei tudo para tirar a guarda da menina. És quem via os olhos da Sofia, sabia a verdade. O medo ainda morava ali dentro. Enquanto a batalha na justiça se arrastava, tentivamos sobreviver. Nos mudamos para uma casinha simples perto da Lagoa Serena, no interior de Minas. Conhecemos Dona Helena, uma senhora de voz calma e mos cheirando a lavanda. Foi ela quem ensinou Sofia a cuidar das flores. Planta igual gente, meu filho dizia. Precisa de tempo para voltar a florescer. Nos primeiros dias, Sofia mal falava. Acordava no meio da noite chorando, achando que a madrasta estava ali. Eu ia ato quarto, sentava na beira da cama e ficava ali em silêncio, ato sono voltar. Às vezes ela desenhava. Rivores sem folhas, casas sem janelas. Até que um dia me mostrou um papel com um broto verde crescendo num tronco quebrado. Olha, pai. Tê nascendo de novo. Engoli em seco. Naquele desenho vi mais esperança do que em qualquer centena judicial. Mas a paz durou pouco. Daniel me ligou tarde da noite, Ricardo, fique alerta. Eugênia saiu sob fiana. E parece que tem gente te vigiando. Não demorou para aparecerem sinais. Fotos da gente chegaram pelo correio tiradas de longe com lente profissional. Um bilhete ânimo voc não pode escondê-la para sempre. O medo voltou a morar dentro de casa. Com a ajuda de um ex-policial da vizinhana, montamos semeras, sensores e luzes ao redor da propriedade. Que uma madrugada o alarme tocou. Corremos para o quintal
e encontramos um rapaz escondido com uma cimera. Tremendo, confessou. Fui contratado por Hórcio, o advogado dela. Queriam provar que vós mantinha a menina em cativeiro. A raiva me subiu como fogo, mas Daniel colocou a mão no meu ombro, calma. Agora a gente tem prova de quem são os monstros de verdade. Com os údios, as fotos e as gravais, a verdade veio tona. Hórcio foi preso por suborno e falsifical de provas. Ernesto confessou. E Eugnia, enfim, foi condenada, quando o juiz anunciou 12 anos de priso no Sentivitria. Um vazio enorme. No caminho de volta, Sofia ficou olhando pela janela do carro, o ursinho no colo. Pai, eu perdoo ela. Como assim, filha? Se eu guardar raiva, ela ainda manda em mim. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Meses depois, o tempo começou a costurar o que a dor tinha rasgado. A Lagoa Serena virou nosso refúgio, com a ajuda de Dona Helena. E Daniel, montamos um SPAO para acolher crianças vítimas de violência, o refúgio seguro. Era uma casinha bege, cheia de cheiro de bolo e som de risadas. Sofia começou a ensinar outras crianças a desenhar. Desenha o que o coral quiser, ela dizia sorrindo. Certa tarde chegou uma carta vinda da penitenciaria. Era de Eugnia. Dizia que estava aprendendo a pintar, que desenhava o lago e pedia desculpas. Sofia. A menina leu em silêncio, depois saiu para o jardim e colocou o papel debaixo de uma lavanda florida. JT, tudo bem, sussurrou. Naquele instante percebi o perdo, o último passo da cura. E a minha filha, tu pequena Jota, tinha entendido o que muitos adultos nunca vão entender. Hoje, quando o sol se pê sobre a lagoa, Serena Água reflete os barquinhos de papel que ela solta cada um com uma frase escrita com letras tortas. Deixa o passado ir. E eu, observando, entendo enfim o que ser pai, no proteger do sofrimento, ensinar a transformar dor em luz. Na mãe do julgamento final, o cu sobre belo horizonte amanheceu coberto por uma envoa leve, como se o perprio dia tivesse medo do que estava por vir. Ricardo ajeitou a gravata diante do espelho, o rosto cansado, mas firme. Sofia, ao lado, usava um vestido branco simples e segurava o velho ursinho de pélcia, costurado com linha roxa e símbolo de tudo que ela sobreviveu. Do lado de fora do frum, repórteres disputavam um SPAO, quimeras piscando como relâmpagos. Os jornais estampavam pai abusivo ou Harry. O veredito de hoje decidir. Daniel estava também discreto, cuidando para que ninguém se aproximasse demais da menina. Dentro da sala o silêncio pesava. Eugênia entrou algemada, o rosto plido sem maquiagem. Jotô, havia o brilho da mulher que fingia elegância, sucansal, de quem perdeu o controle da própria vida. Quando cruzou os olhos com Ricardo, desviou o olhar. O juiz abriu acesso. A promotoria apresentou as provas, os údios, os vídeos, o dirio de Sofia com as anotais tremidas. Hoje a madrasta me fez ajoelhar. Quero que o papai volte para casa. Cada palavra parecia uma ferida aberta no peito de Ricardo. Ele segurava firme a mão da filha que tremia, mas mantinha os olhos erguidos. Quando o vídeo do abuso foi exibido, um silêncio mortal tomou conta da sala. A voz de Eugenia gritando, o choro de Sofia pedindo por favor para ecoaram no tribunal. Muitos abaixaram os olhos. Eugenia tentou se justificar, disse que não lembrava que estava sob preço. Mas a verdade Jota estava nua diante de todos. Por fim o juiz perguntou se ela queria dizer algo. Eugenia respirou fundo, a voz falhando. Eu tinha medo. Medo de ser esquecida, de perder tudo. Acabei me tornando um monstro. Ninguém aplaudiu. Ninguém condenou. Havia apenas um silêncio pesado misto de pena e álvio. Sofia olhou para o pai e sussurrou. Eu perdoo ela. Ricardo virou o rosto surpreso. Como pode, filha? Depois de tudo que ela te fez, porque ela Jota, perdeu tudo, pai. E eu quero viver leve. Quando o martelo do juiz bateu, a sentença foi clara: 12 anos de priso, perda definitiva da guarda e dos bens. Eugenia abaixou a cábia
e murmurou quase sem voz. Me perdoa, Sofia. Naquele momento não havia vencedores, sobreviventes. Do lado de fora, o barulho dos flashes voltou com fora. Daniel protegeu pai e filha o carro. Ellie, dentro, o silêncio tomou conta. Ricardo respirou fundo e disse: Acabou, meu amor. Sofia encostou a cabeada em seu ombro. Agora a gente pode viver em paz. Agora sim. Meses depois, o refúgio seguro florescia à beira da Lagoa Serena. As lavandas plantadas por Dona Helena se espalhavam pelo jardim perfumando o ar. Era ali que crianas com estrias parecidas com a de Sofia encontravam abrigo, chocolate quente e carinho. Ricardo, era mais o executivo de terno caro, era o homem que contava ístrias antes de dormir e construa balanos de madeira no quintal. Daniel, que assumira a segurança do local vezes, parava e dizia: Acho que aqui que a gente conserta o mundo pedacinho por pedacinho. Sofia, agora com 9 anos, ensinava as outras crianças a desenhar. Um dia mostrou um quadro novo, um campo roxo de lavandas e 2 pessoas de mãos dadas caminhando sob a chuva. A gente pai. Mas dessa vez, chovendo leve. Ricardo sorriu com os olhos marejados. E o sol logo ali, ele sempre volta. Certa tarde, o carteiro trouxe uma carta da penitenciaria. Era de Eugênia. Ela dizia que estava aprendendo a pintar e que o primeiro quadro seria da Lagoa Serena. Pedia desculpas de novo com letras trêmulas. Sofia leu tudo, dobrou o papel e foi o jardim. Enterrou a carta aos pés de uma lavanda e disse baixinho: que ela também ache paz. Naquela noite o PR do sol dourou a gua do lago. Ricardo e Sofia soltaram barquinhos de papel escritos com caneta colorida Deixa o passado ir. O vento empurrou os barquinhos até o meio da lagoa, onde o reflexo da luz parecia abraar tudo. Ricardo respirou fundo, sentindo o cheiro de lavanda e a risada leve da filha. E pensou: o amor não apaga o sofrimento, mas ele que dê sentido para continuar. Porque no fim o que salva a justia dos tribunais, a justia do coral. 1 ano depois do julgamento, a Lagoa Serena parecia outro lugar. O vento já não trazia medo, e o canto dos passarinhos pela manhã soava como um recomeu. A casa bege, cercada por lavandas, agora era conhecida como Refúgio Seguro, um abrigo para crianças que precisavam do que Sofia um dia precisou, acolhimento e amor. Ricardo acordava cedo todos os dias, sem despertador, com o som suave da filha, rindo no quintal. Enquanto preparava o chocolate quente, olhava pela janela e via Sofia ajudando Dona Helena a cuidar das flores. A menina cresceu. Tinha 9 anos, o cabelo mais comprido e o olhar mais sereno. Jota não se assustava com troves, nem dormia com a luz acesa. Ainda guardava cicatrizes, mas agora elas contavam uma estria de fora. Daniel também fazia parte daquela nova rotina. O velho amigo havia trocado a correria da Pólcia pela tranquilidade do interior. Aqui eu me curo, também dizia. Ele ensinava as crianças a se defender, a não abaixar a cábia pro medo. Quando via o sorriso delas, era como se recuperasse um pedal da que a vida tinha roubado. O refúgio crescia arrepiado. Outras crianças começaram a chegar, meninos e meninas, trazidos por conselhos tutelares fugindo de ístrias parecidas com a de Sofia. Ricardo as recebia na porta sempre com a mesma frase: aqui ninguém precisa ter medo. E era verdade. As noites ali eram cheias de risadas, cheiro de bolo e desenhos colorindo as paredes. Um dia Sofia pendurou o quadro que pintou um pai e uma filha caminhando sob a chuva, com uma luz dourada saindo de uma casa ao fundo. Embaixo escreveu: sempre há um lugar para voltar. Mas nem tudo era esquecimento. Às vezes o passado ainda batia a porta em forma de pessoas, mas de lembranças. Certo dia, chegou uma carta com o carimbo de um presídio. Era de Eugênia. A letra tremula, quase apagada, dizia: tenho aprendido a pintar.
Meus primeiros quadros sou do lago e das flores que voques plantaram. No pé ou nadas que Sofia saiba que me arrependo, que ela viva o que eu nunca soube viver a paz. Ricardo leu a carta em ciúncio. Pensou em jogar fora, mas decidiu entregar filha. Sofia leu devagar, sem expresso. Depois caminhou até o jardim, ajoelhou-se perto de uma lavanda florida e enterrou o papel sob a terra. Que ela também encontre o que a gente encontrou, pai, um jeito de recomear. Ele a abraou em ciúncio. Nenhuma palavra conseguiria dizer o que aquele gesto significava. Com o tempo, o refúgio virou mais que uma casa. Era uma nova forma de viver. Crianas chegavam assustadas e pouco a pouco voltavam a sorrir. Algumas chamavam Ricardo de tio, outras de pai. Sofia as acolhia como Irmes. Às vezes sentava com elas para desenhar. Desenha o que voque sente por dentro, dizia. E quando algum chorava, ela sabraava, porque sabia que o silêncio vezes cura mais do que 1000 conselhos. Numa tarde de domingo, o vento trouxe o cheiro de chuva e risadas ecoaram pelo quintal. Daniel acendeu uma fogueira e as crianas começaram a soltar barquinhos de papel no lago. Cada barquinho levava uma palavra escrita em canetinha colorida perdo esperana luz vida. Sofia escreveu o dela com letras tortas. Deixa o passado ir. Ricardo observava tudo de longe o coral cheio. Era o mesmo homem que um dia acreditou que sucesso era terno caro e carro importado. Agora, a maior vítrea era ver a filha sorrir. Quando a noite caiu, ele caminhou até o lago e viu o reflexo das luzes danando sobre a gua. Pensou na dor que ficou para Terrés nos erros nas perdas, e pela primeira vez sentiu paz. Sofia se aproximou e segurou sua mão. Pai, a gente venceu na... Ele sorriu, os olhos marejados. A gente não venceu, filha. A gente sobreviveu. E transformou dor em amor. O vento soprou devagar, espalhando o perfume das lavandas. No espelho de Jiuá, os barquinhos flutuavam brilhando como pequenas promessas. Ali, entre o som das risadas e o cheiro de terra molhada, Ricardo percebeu o amor no muda o passado, mas único capaz de escrever um futuro novo. Naquele fim de tarde, o cu sobre a lagoa serena estava pintado de dourado. O vento soprava leve, espalhando o perfume das lavandas que Sofia e Dona Helena tinham acabado de regar. As risadas das crianas ecoavam pelo quintal do refúgio seguro, misturadas ao som dos barquinhos de papel deslizando pela guá. Ricardo observava tudo da varanda com uma caneca de chocolate quente nas mãos. Se vezes ainda lhe vinha à mente o homem que foi apressado frio preso ao trabalho. Hoje, ele se via diferente. Não era mais o Million Rio de São Paulo, era um pai. Um homem simples, mas inteiro. Sofia, agora com 10 anos, corria entre as flores, os cabelos balanando ao vento. Tinha crescido e, com o tempo, o medo foi se transformando em coragem. A menina ajudava nas oficinas de arte, ensinava outras crianas a desenhar o que sentiam. Quando algum dizia "não sei desenhar", ela respondia sorrindo, "Ento desenha o que seu coral quiser mostrar". Era uma verso pequena da mulher que a me sonhou que ela seria. Naquela noite, depois que as crianas dormiram, Ricardo entrou na sala e viu o novo quadro que Sofia tinha deixado sobre a mesa. 2 pessoas caminhavam sob a chuva, com uma casa iluminada ao fundo. No topo, ela escreveu, "Sempre há um lugar para voltar". Ele ficou olhando por minutos. Sentiu uma lágrima quente escorrer no de tristeza, mas de gratidão. Alguns dias depois, o carteiro chegou com um envelope pardo. Ricardo reconheceu o remetente Eugênia Vargas, Penitenciaria Feminina do Estado. Ficou parado por alguns segundos, indeciso. Depois abriu. Ricardo, não sei se ainda mérito ser ouvida. Tenho aprendido a pintar. Meus primeiros quadros sou do lago e da luz da janela. Escrevo nu para pedir perdão, mas para agradecer por ter salvado a Sofia. Você fez o que eu nunca consegui amar sem ferir.
Espero que ela saiba que do meu jeito torto, eu quis ser Mi. Ricardo fechou os olhos. Por mais que quisesse, Odila parte dele compreendia. Guardou a carta na gaveta e se mostrou filha quando sentiu que ela estava pronta. Sofia leu em silêncio. O olhar permaneceu firme, sem lágrimas. Depois caminhou até o jardim, cavou um pequeno espau e colocou a carta sob a terra, aos pés de uma lavanda. Ela também precisa florescer, pai, mesmo que seja longe. Ricardo a abraou. Vote muito mais forte do que eu. A gente se fica forte quando precisa, respondeu ela, encostando a cábia no peito dele. Meses depois, o refúgio seguro virou notícia em toda a região. Reportagens mostravam as crianas sorrindo os murais cheios de desenhos e frases de esperança. Quando um jornalista perguntou o segredo do sucesso, Ricardo respondeu com calma. Aqui, a gente, no cura, ninguém. Planta sementes, o resto com o tempo e com o amor. Do outro lado da semeira, Sofia observava orgulhosa. Sentia que, de alguma forma, a estria dela podia ajudar outras pessoas a recomeçar. Dona Helena J., com os cabelos totalmente brancos, comandava o jardim terapêutico. Às vezes ficava sentada perto da lavanda onde Sofia enterrou a carta. Dizia que dali vinha o cheiro mais doce de todos. Daniel, agora mais sereno, cuidava da segurança do abrigo, mas também do coral das crianas. Ensinava a elas que coragem no ausência de medo, seguir em frente, mesmo tremendo por dentro. Numa noite de chuva, Ricardo encontrou Sofia olhando pela janela, o olhar perdido no horizonte. O que foi, filha? Tava pensando ser que a mami também me olha pro mesmo cu que a gente. Ricardo respirou fundo e respondeu. Talvez. E talvez esteja tentando ser algum melhor do jeito dela. Sofia assentiu e, com um sorriso pequeno, disse: Ento, eu vou desenhar o cu mais bonito que eu puder, para ela ver daqui. Ele não conteve as lágrimas. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar. As crianas soltaram novos barquinhos de papel no lago. Cada um carregava um pedido de alegria lar perdo. O de Sofia tinha apenas uma palavra luz. Ricardo ficou observando os barquinhos se afastarem, refletindo na gua como pequenas estrelas. Percebeu que mesmo depois de tudo, o amor havia sobrevivido. Porque no fim, a verdadeira riqueza estava nas coisas que ele tinha perdido, mas nas que finalmente aprendeu a cuidar. E enquanto o vento soprava leve, ele entendeu a dor passa, mas o amor fica para sempre. Naquela manhã, a envoa sobre a lagoa serena parecia um abrau silencioso. O sol nascia devagar, dourando o telhado da casa bege e as lavandas do jardim. Dentro do refúgio seguro, Sofia arrumava os LPIs de cor na mesa, esperando as novas crianas que chegariam naquele dia. Jotno era mais a menina assustada que se escondia nos cantos, era uma garotinha de olhar firme e sorriso sereno, pronta para cuidar dos outros como um dia cuidaram dela. Ricardo observava da porta com o coral cheio. Ver a filha rindo de novo era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, capaz de curar o que parecia impossível. Ele lembrava de cada noite em claro das lágrimas da culpa. E agora ali via que tudo tinha valido a pena. Dona Helena, com o avental sujo de terra, apareceu segurando um vaso novo de lavanda. Essa aqui para você plantar, Sofia. A flor da cura. Sofia sorriu. Ento vou plantar perto da carta da mami. Assim o jardim dela também floresce. Na beira da lagoa, o vento soprava leve. Barquinhos de papel flutuavam na gua, com palavras escritas pelas crianas, amor, coragem, perdoa. Sofia soltou o dela. Tinha uma palavra gratido. Ricardo se ajoelhou ao lado dela e, com a voz embargada, disse: Vó que me ensinou que o perdoo, o maior presente que a gente pode dar.
E o amor pai único que volta, respondeu ela, abraando-o. O reflexo do sol na rua parecia a perpria vida dizendo, recomear pós-vel. Não importa o quanto a dor tenha sido profunda, sempre existe um caminho de volta para a luz. Às vezes recomear no esquecer o passado, e sim transformar o que doeu em algo bonito que possa curar outros corais. O amor e o perdo são as chaves que abrem as portas da paz. E Vokjoto perdoou algum que te machucou, ou ainda carrega um peso que precisa soltar? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. Porque se vezes uma estria assim tudo que a gente precisa para lembrar que ainda vale a pena acreditar no amor.